Olá, queridos! Hoje eu vou falar de um assunto muito importante sobre a graça de Deus. Quantas pessoas acham que a graça de Deus é um estilo de igreja, é um estilo novo, mas a graça de Deus é o próprio Evangelho. Conforme diz ali no Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele manifestou o favor de Deus, o favor imerecido. É isso que você precisa compreender. Olha que o Senhor diz através de Paulo em Gálatas capítulo 1, verso 6, diz assim, admiro que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ali os Gálatas, eles estavam querendo voltar ao sistema religioso, ao sistema da lei, estavam abandonando a graça de Cristo, o Evangelho. Paulo chamou ali do Evangelho. Qualquer outra coisa que seja pregada, diferente disso, é outro Evangelho, porque Paulo diz no versículo 7, o qual não é outro Evangelho, mas algum de vós inquietam, querendo perverter o Evangelho de Jesus. Mesmo que um anjo do céu viesse anunciar um outro Evangelho, ele seja amaldiçoado. Mesmo que apareça um anjo, mesmo que apareça alguém dizendo, olha, realmente o Evangelho é isso. Mas o que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. A graça aponta para Jesus, para a obra de Cristo. E a lei aponta para nós. O outro Evangelho aponta para o homem é o centro. E a graça não, o centro é Jesus Cristo e a sua obra. Não é o que nós fazemos, é o que ele fez na cruz. Nós somos salvos e temos um estilo de vida baseado naquilo que Cristo fez na cruz. Muitas pessoas dizem assim, pastor, a pessoa caiu em pecado. Mas sabe o que é cair em pecado de forma que a Bíblia nos mostra? Em Gálatas 5,4 diz assim, separados estais de Cristo, vós que justificais pela lei, da graça tens de caídos. Olha aí, quando a pessoa tenta se justificar pela lei, ou pelas obras, ou pela justiça própria, ele fica separado de Cristo. Ele cai da graça. Olha, você que está ouvindo, entenda o que Jesus fala através de Paulo. Todas as cartas de Paulo sempre encerra assim, a graça de Jesus Cristo, em todas as cartas dele. Ele escreveu quase a metade do Novo Testamento. Então você observe que lá em Romanos capítulo 6, 14, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que deixa nós livre do pecado, do domínio do poder do pecado? É a graça. Quem está debaixo da lei está preso ao pecado. Por isso que Jesus manifestou o favor de Deus. Jesus pessoalmente veio e manifestou a verdade. A graça e a verdade estão juntas, conforme diz ali o Evangelho de João 1,17. A graça e a verdade são uma coisa só, é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz assim, eu trabalhei mais que todos os demais apóstolos. Por quê? Porque a graça de Deus foi maior na minha vida. Então a graça, ela te capacita a fazer mais para Deus. A graça te capacita você ter uma consciência diante de Deus que você está livre do pecado. Mas a lei não. A lei, ela exige, a graça, ela supre. A lei aponta para você. É o que você faz. A graça aponta para o que Cristo fez na cruz. Por isso que Paulo disse que se pregar outro evangelho, seja anátema. Então, a graça não é um estilo de igreja, a graça é o próprio Evangelho. Nós precisamos entender a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que diz lá em Efésios 2,8, que nós não somos salvos pelas obras, e sim pela graça. Isso é um dom de Deus, é um presente de Deus, é o favor de Deus, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Olha aí, tudo provém de Deus. Nós somos capacitados pela graça, pelo favor, pela ajuda, pela obra de Cristo.
O homem não tem mérito nenhum na graça. Na lei, sim, se ele fizesse, ele teria mérito. Mas o homem não conseguiu cumprir a lei. Por isso que se manifestou a graça de Deus. Amém? Então receba esta palavra. Eu creio que nos próximos vídeos nós vamos estar estudando muito mais sobre o Evangelho da graça. Porque quando você fala de Evangelho, você está falando Evangelho da graça. Amém? Não é um estilo de igreja, é um estilo de vida. Vamos viver a graça de Deus? Amém? Fecha teus olhos agora, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai continuar falando ao teu coração. Amém? Eu creio que Deus está te dando entendimento da palavra de Deus. É isso que precisamos. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça é o próprio Jesus. E o conhecimento, conhecer a pessoa dele, a obra da redenção completa. Ter relacionamento com uma pessoa que é Cristo. Amém? Vamos orar neste momento? Pai, eu apresento esta pessoa que está orando comigo. Eu creio que o Senhor está tocando, abrindo um entendimento. Eu falei de uma forma tão resumida sobre a Tua palavra, mas eu creio que nessas poucas palavras houve um entendimento, houve uma luz no coração desta pessoa, que ele está entendendo que a graça é uma pessoa, o Teu favor imerecido a qual o Senhor concedeu aos homens. Sim, papai, nós vivemos pela Tua graça, de graça em graça, do início ao fim. Aonde abundou o pecado, superabundou a Tua graça, Senhor, o Teu favor. Sim, meu Deus. Senhor, eu quero Te louvar pelo Senhor ter manifestado a graça em nosso favor, porque o homem não conseguiria viver na Tua presença sem o Teu favor, sem a Tua graça. Senhor, eu quero Te agradecer e Te louvar por cada pessoa que ouviu esta mensagem, cada um que está orando junto comigo. Meu Deus, eu quero Te agradecer em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Recebe esta palavra, recebe esta oração e fique na paz. Até o próximo vídeo. Amém?